Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite aos queridos amigos, irmãos, amados do grupo de fraternidade espírita Irmão Aniceto. É com imensa alegria que nós estamos aqui esta noite com o intuito de estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Nós fomos convidados hoje a estudar, a tentar compreender o capítulo 5 no seu item 24, que é a desgraça real. E para a gente poder estudar, para a gente poder entender o Evangelho, nós selecionamos alguns itens para que nós possamos tirar daí o melhor ensinamento. E para a gente poder entender, para a gente compreender, nós vamos primeiramente entender o que seria a desgraça real, né? O que significa a desgraça. Eu vou trazer o slide aqui para nós e vou mostrar para a gente o seguinte. O que se entende por desgraça? Desgraça significa infortúnio, infelicidade, caso triste, acontecimento funesto, calamidade. Se existe a verdadeira desgraça, haverá também a falsa? Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que o próprio fato. Então, vamos aqui entender. Queridos irmãos, vamos lá, vamos tentar interpretar e entender esse espírito que está por trás destas afirmativas, né? Quando nós imaginamos o nosso planeta passando por estes momentos de tristeza, de depuração, de dor, quando nós imaginamos que caímos em desgraça, diante de quê? Vamos citar alguns exemplos. Quando nós perdemos o emprego, quando nós somos abandonados, quando nós somos humilhados, quando tivemos um acidente, quando há o infortúnio de um desencarne de um ente querido, isso tudo para nós é considerado uma desgraça. Isso é considerado uma desgraça quando nós não temos em nosso coração a imagem, a figura e o exemplo do Mestre Jesus. Porque se nós tivermos em nossos corações o exemplo vivo de Jesus, nós não estaremos em desgraça. Nós estaremos tendo a oportunidade de vislumbrar o futuro. Porque tudo o que acontece conosco, que traz a dor, vem fazer com que nós meditemos sobre a nossa vida, sobre o nosso planeta, sobre o que nós estamos fazendo aqui. E nós, espíritas, nós temos uma tarefa a mais, porque nós temos o conhecimento, nós temos o entendimento de que a vida não é só aqui. Nós temos o entendimento de que existe uma vida futura, que tudo aqui é uma passagem. E aí nós temos que compreender não o porquê que acontece conosco uma desgraça, uma dificuldade, uma calamidade, um desapontamento. Nós temos que entender o que acontece conosco para quê e não porquê. Para que nós estamos sendo testados? Nós estamos recebendo a dor dentro da nossa casa mental e dentro do nosso coração. Quando nós recebemos a dor, ela tem uma finalidade. Nós compreendemos que esta dor, quando ela está a nível da humanidade, é uma depuração que nosso planeta está sofrendo. Através das desgraças que nós estamos presenciando, nós estamos percebendo, através da compreensão da vida futura,
que Jesus, nosso governador, está promovendo uma depuração coletiva ao nosso planeta. Mas isso não deve nos tornar insensíveis à dor dos nossos semelhantes. Quando nós olhamos no Afeganistão as pessoas se atirando ao avião, as pessoas correndo para outros países, seres humanos como nós sendo pisoteados, maltratados, humilhados, criaturas que lutam pela vida, nós devemos nos sensibilizar. E a única maneira de ajudar os nossos semelhantes é através da oração. Então, quando nós sentimos isso em nosso coração, nós precisamos nos compadecer de todos aqueles que sofrem, porque Jesus vem nos consolar, mas Ele também nos pede alguma coisa em troca. O que é a troca para que nós sejamos consolados pelo Mestre? É amar o nosso próximo e fazer a caridade. Sem essas condições, nós também cairemos em desgraça, porque nós não estamos vislumbrando a vida futura e só a vida presente. Então, para a gente poder entender essa mensagem de Jesus, nós precisamos entrar dentro de nós precisamos avaliar quem somos e para que viemos. Vamos aqui buscar uma leitura de uma lâmina a mais para a gente poder conversar melhor sobre o texto. Então, vamos entender aqui, meus irmãos, olha só. A miséria é um estado habitual de privação de bens supérfluos, de bens necessários à condição social e de bens necessários à vida. Visitando lugares, alguns em condições subhumanas, logo pensamos na injustiça de Deus. Mas será que há injustiça? Porque uns vivem na riqueza e outros na miséria. Se interpretarmos com as luzes da reencarnação, obteremos uma compreensão melhor da vida. O princípio da reencarnação mostra-nos que precisamos passar tanto pela prova da pobreza quanto pela prova da riqueza. Se hoje somos pobres, é porque já fomos ricos no passado ou seremos no futuro. Então, meus irmãos, vamos lá. Então, nós não podemos deixar de ter esse olhar para a desgraça, né? Se nós observarmos na terceira parte do Livro dos Espíritos, na lei de destruição, nós vamos perceber que tudo tem uma lógica, que tudo tem um sentido. É necessário que haja a destruição para que haja o renascimento. É necessário que nós reencarnemos para podermos crescer, para podermos evoluir. E quando nós temos a oportunidade aqui no plano físico de conviver com nossos semelhantes, de perceber a oportunidade de estarmos encarnados nessa grande escola da vida, de percebermos assim, de fazermos as nossas escolhas, e que nós podemos estar num hospital, nós podemos estar numa penitenciária, ou nós podemos estar numa escola. Em que condições? Se nós nos sentimos apenas agora, sem termos a expectativa da vida futura, nós nos sentiremos numa prisão. Porque para nós estamos aprisionados com o destino traçado da morte e nós queremos nos libertar para fazer tudo o que é possível agora, porque não existe o depois, não existe a vida futura. E nós enxergamos então que tudo é uma injustiça de Deus, que Deus não gosta de nós. Se nós somos pobres porque Deus quis assim, e não porque nós estamos passando pela experiência para o aprendizado. Assim pensa aquele companheiro, aquela companheira que não vê, que não crê
na vida futura. Então ele está numa prisão. Quando nós estamos aqui no sentido de aprender, de crescer, de evoluir, de entender quem somos nós, de onde nós viemos, para que aqui estamos e para onde nós vamos. Queridos irmãos, somos todos espíritos, com a diferença que estamos ocupando o corpo físico. Mas somos espíritos, espíritos imortais, que viveremos várias encarnações para o aprendizado construtivo da nossa evolução espiritual, da nossa evolução moral, da nossa evolução intelectual. Porque à medida que vai passando as reencarnações, nós vamos nos tornando cada vez melhor. Cada vez nós estaremos mais próximos do Cristo. Porque o Espírito não retrograda, ele não perde aquilo que ele conquistou. É uma conquista nossa. Então, esse olhar faz com que nós tenhamos uma melhor compreensão sobre a desgraça. A desgraça real é aquela que acontece quando nós não temos a fé no futuro, nós não acreditamos na vida após a morte. Aí sim nós caímos em desgraça. Por que existe a desgraça real e a desgraça falsa? A falsa é quando nós, encarnados, queremos estar num hospital, lamentando, blasfemando, duvidando da presença de Deus em nossas vidas, não observando o Evangelho de Jesus, que é um dicionário, que é um roteiro, que é um manual da nossa existência. Jesus, quando esteve entre nós, prometeu que nos daria o Consolador. Alguém duvida que o Evangelho é o nosso Consolador, prometido por Jesus? Que o Espiritismo traz esses esclarecimentos sobre a origem das nossas mazelas, do porquê caímos em desgraça? Nós podemos analisar que todos esses irmãos que sofrem hoje através das calamidades naturais e através das guerras, a destruição, são espíritos que em outras épocas ocasionaram esta mesma circunstância em outros irmãos. E também estão ali espíritos que se voluntariaram para estarem nestes ambientes, para auxiliar aqueles que sofrem, aqueles que buscam pelas provações, porque procuram a verdade, a redenção dos seus espíritos. Mas nem por isso nós não podemos olhar para eles diferentes do olhar do amor, da caridade e da compaixão. Orando ao Mestre Jesus que os ampare nestes momentos de prova, nesses momentos de expiação. Então nós podemos escolher, nós temos esse direito de escolha através do livre-arbítrio. Nós podemos estar na Terra entendendo que aqui é uma prisão, nós podemos estar na Terra entendendo que aqui é um hospital ou que aqui é uma escola, onde nós estamos sempre aprendendo, sempre evoluindo. E aí nós não cairemos em desgraça, porque tudo que acontecer conosco servirá para nos mostrar o caminho que devemos seguir, o caminho que buscamos, o caminho de encontro à verdade que nos liberta. Vamos observar aqui mais uma lâmina, né, que é continuando esse nosso estudo, seria a miséria é um estado habitual de privação de bens supérfluos, né, que nós já aqui lemos, e agora nós vamos entender por que os furacões e os terremotos são uma espécie de infelicidade. E logo pensamos que Deus está se esquecendo da raça humana. Do ponto de vista pessoal, porém, esses flagelos são considerados como desgraças.
porque ao tirarem a vida de um parente e mesmo de um amigo, acabam nos entristecendo e nos magoando. Do ponto de vista espiritual, os flagelos são úteis porque fazem a humanidade progredir mais rapidamente. Os espíritos superiores orientam-nos para que não olhemos os fatos em si mesmos, mas pelas suas consequências. Se a consequência for boa, é porque o ato também o foi, embora no princípio não o pareça. Analisem as tempestades que assolam as cidades e os campos. Enquanto elas estão se processando, estamos reclamando e nos rebelando contra a vontade divina. Depois que ela passa, verificamos que estamos respirando melhor, que houve um saneamento no planeta. Somente aí é que começamos a ver o lado bom daquela destruição transitória. Os espíritos superiores afirmam que a verdadeira desgraça é a alegria, a fama, o prazer. É que essas ações fazem calar a consciência, roubando-nos o tempo que poderia estar sendo mais bem aproveitado no incremento de nossa evolução espiritual. Bom, voltemos aqui para a gente poder entender melhor esta lâmina, né? Este texto que nós trouxemos do Evangelho. Ao invés de nós lamentarmos aquilo que acontece em nós e em torno de nós, como o Evangelho nos ensina, nós devemos agradecer. E é por isso que eu trago essa reflexão que eu estou fazendo junto com vocês. Nós não estamos mais na hora de perguntar o porquê que nós estamos em desgraça, o porquê que a humanidade está passando este momento tão difícil da pandemia que acomete toda a Terra, toda a humanidade. De não perguntarmos o porquê das tragédias, das catástrofes, da perda de um ente querido, de um amigo querido, mas de perguntarmos: para que, Senhor? O que queres que eu faça? Qual é a vontade que o Senhor tem para com o meu espírito encarnado? Como eu devo proceder para aproveitar este momento, não para ter alegrias efêmeras, conquistas passageiras, prazeres momentâneos? Aproveitar esse momento para refletir sobre nós mesmos. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos? É muito importante que nós possamos retornar ao plano espiritual com a nossa consciência tranquila, sem nos culpar, sem nos condenar por fazer mal a quem quer que seja. E como é que nós fazemos mal às pessoas? Através de uma ação maldosa? Através de uma acusação? De um prejuízo que causamos a alguém? Meus amigos, até através do pensamento negativo, nós podemos causar o mal aos nossos semelhantes. E podemos causar o mal a nós mesmos, quando nós não aceitamos a condição que temos hoje, enquanto encarnados. Quando nós não compreendemos que a dor faz parte da nossa evolução. Quando nós não aceitamos a vontade de Deus, que traz para nós os testes, para que nós possamos evoluir, as provas para que nós possamos nos tornar mais humildes, para que nós possamos nos tornar mais humanos. Todas as vezes, quando acontece uma catástrofe, uma tragédia, e que causa uma dor, que causa um sofrimento geral, quando passa, parece que o ar está mais leve, parece que nós estamos mais próximos, parece que nós estamos mais humanos. Nós estamos percebendo no Brasil, especialmente, no mundo, mas especialmente no Brasil, onde os recursos são menores do que em outros países do primeiro mundo, um grupo de pessoas espalhadas pelo Brasil, de todos os segmentos religiosos,
preocupados em auxiliar aqueles que têm mais necessidade do amparo material, do amparo de comida, de alimento, de saúde. E essas pessoas nos causam esse sentimento de empatia, que é colocar-nos no lugar deles. Porque tem pessoas que não têm o pão de cada dia, não tem arroz todo dia em sua casa, não tem o básico para uma alimentação digna. Então é um momento em que nós devemos colocar a mão na enxada, é um momento que nós devemos procurar essas pessoas e ampará-las da melhor maneira que pudermos. É isso que Jesus espera de nós. Não é para estarmos aqui como se estivéssemos numa prisão, achando que a vida acaba agora e que nós temos que ter de tudo agora, porque depois não teremos mais. Porque nessa encarnação nós podemos ter o poder financeiro, nós podemos ter as aquisições materiais, as alegrias efêmeras, os prazeres da terra, mas na próxima nós poderemos não ter. Nós poderemos estar na condição daquele que hoje precisa da nossa ajuda. Então nosso olhar tem que ser um olhar para frente, para o futuro. E nós vamos então trazer mais uma lâmina aqui para a gente estudar juntos, né? Trazendo para nós, queridos irmãos, essa ideia que nós queremos compartilhar com vocês sobre essa desgraça real, que a infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamamos diariamente. É preciso, pois, olhar tudo de uma forma invertida, a fim de que possamos captar a verdade por detrás dos fatos. Saibamos agradecer as injunções de nosso caminho. Se julgarmos que a nossa desgraça é maior que a dos nossos vizinhos, façamos uma visita a um hospital, a uma prisão, e veremos que a nossa dor não é tão grande quanto parece. Eu trouxe aqui a biblioteca da pesquisa, né, que a gente fez para trazer o estudo de hoje, né, que a gente precisa entender para trazer a mensagem. E trouxe também, agora eu vou convidar vocês, eu vou trazer aqui uma imagem e vou convidar a vocês agora a pegar papel, caneta e uma régua e fazer esse exercício comigo aqui. Como, eu não sei se vocês sabem, mas de profissão eu sou contador. E eu tenho procurado encontrar na contabilidade muitas respostas às minhas dúvidas, aos meus anseios, porque a contabilidade ela é uma ciência exata. E eu trouxe aqui para vocês o que a gente chama de razonete em contabilidade. Então isso aqui é no formato de uma cruz, tá vendo? Aonde nós colocamos o ativo e o passivo. O que são ativos na contabilidade? Ativos são nossos bens. É aquilo que nós temos. É aquilo que nós possuímos numa empresa, né? É aquilo que nós possuímos em uma empresa, que alimentamos em uma empresa. São as suas ações, são as suas conquistas. Então isso é o ativo. O que é o passivo no plano de contas da contabilidade? São nossas dívidas, nossos compromissos, que estão lá aguardando para serem resgatados. Muito bem. As reencarnações, elas são a oportunidade que nós temos para ativar, para acumular, através de quê? Das boas ações, das conquistas morais e espirituais, através da caridade e do amor ao próximo. E o que são o passivo? São as nossas obrigações, as nossas dívidas. E o que acontece conosco quando nós vamos para as contas de resultado? Então tem as receitas e as despesas. Então vamos lá, repetindo. Ativo são nossas conquistas. Passivo são nossos compromissos, nossas dívidas. E o que são as contas de resultados? É as receitas e as despesas. E o que acontece conosco, meus irmãos?
E de encarnação a encarnação, nós temos a repetição nas despesas dos mesmos erros, dos mesmos enganos. E aí nós temos as falhas, nós temos o suicídio indireto, nós temos o orgulho e o egoísmo que nos afasta das conquistas. E aí nós temos o patrimônio líquido. É uma linguagem contábil, mas que dá para a gente entender. Como que temos esse patrimônio líquido? Nós temos o patrimônio líquido que vai estar positivo ou estar negativo. Cada um de vocês vai fazer essa análise do patrimônio líquido. Eu tenho feito constantemente nos últimos anos essa contabilidade espiritual particular minha. Lembrando aí de Santo Agostinho, né, que fala, que trouxe o exemplo para nós, de que todas as manhãs nós devemos orar para que tenhamos um bom dia, para que tenhamos um dia produtivo, para que tenhamos um dia de paz e de conquistas. E todas as noites ele faz uma reflexão, né? Fazia uma reflexão e trouxe para nós como exemplo de quem nós prejudicamos, do mal que nós causamos. Se alguém que nós ofendemos, para que no manhã seguinte ele pudesse correr até esta pessoa, pedir perdão, pudesse reparar o erro cometido. Então esse é o exemplo de Santo Agostinho. Quando nós trouxemos aí esse razonete da nossa evolução, qual é a nossa expectativa? É de estar sempre colocando ali na balança aquilo que nós temos de ativo e o que nós temos de passivo. Lembrando que o ativo são aquilo que nós já conquistamos. E passivo são aquelas dívidas também que nós temos que resgatar. E aí nessa encarnação nós podemos ter a receita e a despesa. Aonde a receita é o acúmulo daquilo que nós vamos conquistando. Seriam nossos bônus horas que nós vamos angariando para nossas conquistas morais, para o amor ao próximo, para olhar para o nosso semelhante pensando que ele é um ser humano e que precisa ser tratado como tal, com respeito, com dignidade, com fraternidade. E o que é as nossas despesas? Essas despesas a gente vai acumulando encarnação após encarnação. São nossos enganos, os erros repetidos, né? A gente repete os mesmos erros. O suicídio indireto, quando nós somos viciados em bebida, quando nós fumamos demais, ou fumamos, né, de qualquer forma, quando nós usamos drogas, e quando nós temos maus pensamentos, e quando nós somos ansiosos, tudo é suicídio indireto. Quando nós somos maledicentes, quando nós não trazemos ao nosso coração momentos de paz, de reflexão e de aprendizado construtivo, tudo é suicídio indireto. Veja o livro Nosso Lar, quando André Luiz é considerado um suicida indireto e que ele se surpreende e fala, olha, mas eu não cometi o suicídio. E aí quando ele é esclarecido que todas as vezes que ele violava as condições do seu corpo físico, seja ele através da alimentação, através dos pensamentos negativos, das vibrações deletérias, ele estava cometendo um suicídio indireto. E por fim, quando nós temos o orgulho exacerbado, esse egoísmo de querer possuir tudo e de não pensar em repartir com o nosso semelhante, nós estamos acumulando as despesas. E aí, queridos irmãos, o que acontece quando a empresa vai mal? Ela tem que lograr um empréstimo. E aonde nós obtemos esse empréstimo? Com Deus nosso Pai, que é para nós um banco cheio de amor, cheio de perdão, que sempre nos favorece, que sempre nos empresta mais e mais oportunidades para que nós reencarnemos e que aprendamos através
das calamidades, através do sofrimento, das intempéries, das dores, a amar o nosso próximo. É só isso que Deus quer de nós. Conheça-te a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. 2 mandamentos maiores que Jesus trouxe para nós. E é esse: conhecer a nós mesmos, perceber as nossas falhas e aprender com elas. Então, se vocês guardarem aí em seus lares, vão lembrar dessa nossa conversa de hoje, sempre que for possível, lembrando aí desse plano de contas da vida, aonde você vai avaliar se o seu patrimônio líquido está positivo ou está negativo. Eu achei muito legal esta figura de linguagem que eu estou usando para mim mesmo, e eu quis compartilhar com vocês para que a gente possa entender que em nossa vida não existe desgraça, e que a desgraça real é quando nós não temos a fé no futuro, quando nós não temos Deus em nossos corações. Bom, está aí guardado, está aí compartilhado com vocês esse plano de contas da vida. E aí, meus irmãos, para que a gente possa finalizar a nossa reflexão de hoje, eu queria compartilhar com vocês uma leitura que eu fiz do livro Ação e Reação. Lá no capítulo 7, conversação preciosa entre o Drúzio, que era o administrador, o ministro Sânzio, Hilário e André Luiz. E quando André Luiz e Hilário vão ouvir o ministro Sânzio falar, eles nunca haviam percebido uma entidade, um espírito com tamanha luz, carregada de paz, carregada de um amor, de uma energia que eles nunca haviam experimentado, nunca haviam sentido. A presença dele já emocionava esses dois que ali estavam para estudar e para aprender. E o ministro Sânzio, então, conversando, numa conversa mais privada com Hilário e André Luiz, responde a pergunta deles, porque ele não precisaria estar ali trabalhando. Aonde que ele estava trabalhando? Ele estava trabalhando na Mansão Paz. A Mansão Paz, ela se situa bem abaixo do nosso lar, que a gente, vamos dizer assim, uma figura também usada para ficar mais fácil para a gente entender, num abismo infernal. Sabe quem vai à Mansão Paz? Espíritos que perderam a forma, que se tornaram ovoides. Espíritos que perderam a forma humana, no aspecto humano, se tornaram animais. Porque eles, de tantas mazelas, de tantos pensamentos negativos, eles estavam ali adormecidos, com aparências horríveis. E André Luiz pergunta então para o ministro Sânzio por que ali ele estava. Por que ele não estava no mundo de júbilo, num mundo muito mais evoluído do que o nosso? E o ministro responde para ele que ali ele sentia a presença real de Deus. Que é esse banco que eu refleti, que eu trouxe para vocês. Que é esse banco que sempre nos devota o empréstimo do amor, o empréstimo da caridade, para nos auxiliar em todas as circunstâncias. E ele estava ali na Mansão Paz, porque ali, ao ajudar aqueles espíritos que eram considerados perdidos, ele sentia um filho de Deus, ele sentia um trabalhador do Cristo. Porque ali estavam realmente espíritos que estavam perdidos, mas que, como Jesus mesmo nos disse quando esteve entre nós, nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá. E o ministro Sânzio ali desenvolve uma atividade, uma tarefa luminar de trazer aqueles espíritos para novamente buscar as suas evoluções. E o André Luiz então tem uma experiência de orar, porque ele pergunta o que ele deve fazer.
E o Sanzo diz a ele que ele deve orar por aqueles que ali estão. E o sentimento foi tão forte de André e Hilário em orar por aqueles espíritos, que eles, daqueles adormecidos, que estavam ali há milhares e milhares de anos ali, quem sabe, através da prece que foi feita, consegue gemer, balbuciar um som, porque sentiram a vontade de evoluir. Então, nesse momento que nós percebemos essa condição de espíritos que ali estão na Mansão Paz, nós agradecemos a Deus a nossa condição. Nós agradecemos a Jesus como que nós estamos hoje aqui conversando sobre o Evangelho, conscientes, com a esperança de sermos melhores. Nossa gratidão pelo convite, nossa gratidão por compartilhar com vocês estes momentos de reflexão, nossa gratidão por termos em nosso coração, em nossa mente, o Evangelho consolador prometido por Jesus, para mostrar para nós a luz divina, para mostrar para nós e trazer aos nossos corações o entendimento da vida futura, que o Espiritismo, através das suas obras básicas, vem descortinar para nós, através do Evangelho, do Livro dos Espíritos, através do Livro dos Médiuns, através do Espiritismo, né? Então, estes momentos, obras póstumas, estes momentos fazem com que a gente tenha uma compreensão melhor da vida, né? Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, a nossa gratidão pelo convite e pelas vibrações de todos vocês. Muita paz, um beijo no coração e um forte abraço a todos. Que assim seja.